Se há 453 anos atrás, no primeiro mês do ano, a Baía de Guanabara não tivesse sido confundida com um rio, provavelmente esse lugar não se chamaria Rio de Janeiro, a cidade mais conhecida e visitada da América do Sul. Essas terras já acolheram muita gente. Cidadãos dos 5 continentes encontraram aqui um lugar para chamar de lar. Há 125 anos essa cidade acolheu William Thurston e sua família, missionários adventistas que chegaram com o sonho de escrever aqui uma história de esperança. O casal trouxe para a então capital a mensagem ímpar e profética do Adventismo. Esse foi o começo da história da nossa igreja. Um pequeno povo de fé que aproveitou o acolhimento dessas terras para guiar corações sinceros que queriam conhecer a verdade contida na Bíblia. Com o passar do tempo, cada vez mais cariocas passavam a fazer parte desse grupo que deu origem à nossa atual Associação Rio de Janeiro. Um território que vai do Pão de Açúcar até a divisa com a zona da Mata Mineira. Hoje, você conhecerá um pouco mais dessa história de esperança. Esse muro, em 1894, testemunhou a chegada dos primeiros pioneiros que começaram a escrever essa história. Na época, o Rio de Janeiro tinha 522 mil habitantes. William Thurston foi o pioneiro adventista. Ele ajudou a fundar o escritório da igreja aqui mesmo, na Rua do Ouvidor, em 1894. Ele começou o seu trabalho comportando. Com isso, abriu portas para que a igreja se estabelecesse aqui. 9 anos depois, foi fundada a Missão Brasileira, que foi reorganizada em 1951. Escritório esse que deu origem à Associação Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, a igreja foi se estruturando. E em 10 de dezembro de 1921, foi inaugurado aqui o primeiro templo adventista do estado do Rio de Janeiro. Em 1931, a sede administrativa da Igreja Adventista aqui no Rio de Janeiro funcionou no número 46, na Rua Maia Lacerda. Logo em seguida, em 1933, ela passou para o número 58, na Rua Paraíba. Em 1936, ela é transferida a sede administrativa para a Rua do Matoso e Rua Jaceguai, permanecendo nessa última até 1962. Logo então, ela é transferida para a Rua do Bispo, onde ficou até 1977. Daí então, finalmente, ela vai para a Rua do Matoso, agora no número 97, permanecendo até os dias atuais. Aquele Rio de Janeiro, capital do Brasil, que William Thurston encontrou com 522 mil habitantes, tornou-se a 14ª maior metrópole do mundo. Um lugar profundamente marcado por diferenças socioeconômicas e também culturais. Para viabilizar esse crescimento, a obra missionária no estado teve a sua geografia dividida. Em 1999, foi criada a Associação Rio Sul e em 2002 foi estabelecida a Associação Rio Fluminense. Assim como William Thurston começou o trabalho com a página impressa, o Ministério de Publicações continua abrindo portas. Em 2016, foi implantado no campo o Núcleo de Formação de Colportores, um curso teórico-prático com a duração de 3 meses que visa a formação do colportor iniciante. Hoje nós temos 51 colportores, sendo 7 credenciados e 3 licenciados. Em 2017 foi implantado o CSF, Consultores de Saúde da Família, uma equipe formada por profissionais da saúde, cuja missão é ajudar a mudar o estilo de vida através de uma reprogramação dos seus hábitos. Atualmente, a equipe conta com enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e um médico. Todos fazem de sua profissão um ministério com publicações. Levamos esperança para o Rio de Janeiro através do Impacto Esperança.
foram distribuídos 1.066.000 exemplares desses livros aqui nos últimos 4 anos. Implementação do Mini Centro White. É um departamento da igreja local que disponibiliza aos membros interessados acesso gratuito ao material da história da igreja e também dos escritos proféticos de Ellen White. Em 2018, já são 6 distritos pastorais com o Mini Centro. Em cada região, acontece um congresso para a valorização da nossa herança profética. O ser humano precisa de muito pouco para manter e recuperar sua saúde. Com hábitos simples e que custam quase nada, as feiras de saúde promovem os 8 remédios naturais. Nesse quadriênio, foram realizadas 112 feiras de saúde, feitas por voluntários. No Rio de Janeiro, a educação adventista teve seu início em 1939, aqui no Instituto Petropolitano Adventista de Ensino. Nossa primeira escola era do tipo paroquial, com uma estrutura tímida e desafiadora, como era da própria igreja na época. Hoje, o sistema educacional fundamentado em princípios bíblico-cristãos continua promovendo o desenvolvimento integral e formando cidadãos comprometidos com a sociedade e com Deus. Como resultado dos investimentos estruturais, pedagógicos e financeiros, destacamos a evolução das matrículas nos últimos 4 anos. No início do quadriênio, tínhamos 2.383 alunos. Nesse ano, já alcançamos o número de 3.434 estudantes. Destacamos também o crescimento em nossa receita líquida, porque no início do quadriênio a receita era de cerca de R$ 9 milhões e em 2018 já temos mais de 19 milhões projetados. A ampliação da estrutura física não para. Nesse setor foram feitos os maiores investimentos financeiros da associação em todos os tempos. Tudo para proporcionar melhores espaços, acomodações para pais, alunos e professores. A educação adventista também está atenta a famílias com necessidades de apoio e atendimento com bolsas de estudo. Em 2015, foram oferecidas 328 bolsas de estudo integrais e 246 bolsas de 50% de desconto. Em 2018, passamos a ter 495 alunos com bolsas de 100% e 204 alunos atendidos com bolsas de 50%. É a igreja oferecendo mais oportunidades na educação adventista. Qualificar e investir nos professores e funcionários tem sido uma prioridade. Neste quadriênio, foram concedidas bolsas de estudo para a capacitação de 24 professores. A forma como a educação adventista incentiva o uso saudável dos meios tecnológicos, sem detrimento do tempo gasto com a família, chamou a atenção dos principais veículos de mídia do país. Uma pesquisa mostrou que muitos filhos precisam competir com aparelhos pela atenção dos pais. Alunos de uma escola aqui do Rio de Janeiro decidiram reclamar da situação, tudo em forma de música. Durante a festividade Dia das Mães, uma escola propôs uma música que falava muito disso, de como os pais estão conectados demais. E era quase um pedido assim de... Como é que eu vou dizer? Um pedido de mais atenção mesmo, né? Olhem pra gente, parem de olhar pra tela. A gente separou um trecho dessa apresentação para você ver, olha só. Isso confirma nosso comprometimento com o crescimento saudável. Ter o conhecimento e exercer a liberdade religiosa é um direito de todos. O Fórum de Liberdade Religiosa, realizado na associação com a participação de advogados, pastores, historiadores e leigos, foi um destaque neste quadriênio. O Ministério Jovem foi marcado pelo reavivamento e pelo envolvimento da juventude na missão de salvar. Encontros como a Camp Jovem, Geração 48, congressos universitários e convenções ensinaram do amor de Deus e despertou neles o espírito missional. A cada ano, 15 novos jovens participam de uma edição do projeto Um Ano em Missão. Voluntários que unem talentos, recursos e conhecimentos para o serviço e salvação. A Missão Caleb tem incentivado os jovens a fazer a diferença nas suas férias. O trabalho, que em 2015 começou com 5 equipes e 206 participantes, hoje já somos 19 equipes e 547 jovens, um crescimento de 137%. Desbravadores e aventureiros
se destacam pela promoção da disciplina, trabalho em equipe, serviço ao próximo e amor a Deus. A cada ano, celebrações como Aventuris e Campuris fortalecem o desenvolvimento físico, mental e espiritual. No início do quadriênio, éramos 88 clubes com 1.806 desbravadores. Hoje, somos 107 clubes com 2.717 desbravadores. O crescimento também aconteceu com os aventureiros. Em 2015, éramos 39 clubes com 599 aventureiros. Hoje, somos 64 clubes com 1.009 membros. O Evangelho é fortemente levado pelas mulheres. Tivemos um crescimento de 132% no número de mulheres investidas como mensageira da esperança. Uma cerimônia pela qual a igreja reconhece oficialmente o empenho delas. Desafios foram propostos às mulheres. Elas participaram de 38 edições distritais de congressos e retiros que mostraram a força da fé. O projeto Quartas de Poder foi implantado em 80% das igrejas. As mulheres também atuam na liderança de pequenos grupos. Hoje temos 127 pequenos grupos liderados por mulheres. O projeto Quebrando o Silêncio levou centenas de adventistas para as ruas, alertando sobre a violência doméstica. Cursos de artes manuais e capacitações envolvendo o Ministério da Recepção ajudaram a aproximar mulheres não adventistas da igreja. Um empenho que resultou em mais de 200 batismos desde 2015. Nos últimos 4 anos, 14 projetos foram desenvolvidos pela Associação Ministerial Feminina. São as esposas de pastores diretamente envolvidas na salvação e no serviço. O Congresso Inovitim e o Congresso Kids mostraram que é importante que crianças e adolescentes estejam próximos de Deus. 17 encontros trimestrais, 14 reuniões distritais motivaram professores das classes a usarem os métodos de Cristo. A comunhão com Deus e a capacitação dos pastores e líderes voluntários pela prestação de serviços à igreja e à comunidade. Foram estes os objetivos das ações ministeriais dos últimos 4 anos. Foram feitos 9 concílios pastorais, 4 de anciãos e 3 de diáconos. Também foram oferecidas 240 horas de curso livre em religião para a liderança de 80 igrejas. A mordomia cristã, aqui na Associação Rio de Janeiro, ela vai muito além dos números. Ela tem como base o relacionamento com Deus. E a fidelidade é a base para que esse processo se torne uma realidade. Foram realizados 3 mega encontros, com 1.000 pessoas em cada edição. E o objetivo era estabelecer o relacionamento de cada adorador com Deus. Líderes e colaboradores do escritório, líderes da igreja, pastores, todos eles envolvidos nessa missão. Projetos como Primeiro Deus e Paz com Deus foram parte desse processo para que se tornasse uma realidade na vida de cada um deles. O bem-estar da família está na prioridade de Deus. E para ajudar casais que estão se preparando para o matrimônio, foram realizadas 8 edições do curso para noivos. Foram 15 encontros de casais distritais, um mega encontro com 950 casais e um projeto que visa restaurar o papel do homem na família. Tudo com o objetivo de aproximá-los cada vez mais do ideal de Deus. O encontro dos líderes de ação missionária ajudou a transformar cada distrito em um centro de treinamento em áreas específicas. No início do ano, é feito o lançamento geral do Programa Missionário do Campo, apresentado em cada região. Através das unidades da Escola Sabatina, foram realizados 1.752 pontos de evangelismo do Calvário, um crescimento de 20% a cada ano. O pequeno grupo acontece em um encontro semanal das classes de Escola Sabatina nos lares dos membros. Em 2018, já temos 35% das unidades reunidas em pequenos grupos. Foi proposto que cada igreja deveria ter 2 classes bíblicas logo após cada semana do Calvário. 820 duplas missionárias foram estabelecidas pela unidade da Escola Sabatina. A evolução também chegou à classe professores. Elevamos de 27% para 51% a quantidade de congregações com reuniões sabáticas. Foram 5.870 assinaturas da lição da Escola Sabatina. O projeto Maná está fazendo a diferença na vida dos membros do nosso campo.
tivemos 3 grandes campanhas evangelísticas, uma na região serrana e 2 na região caxiense. E além do forte envolvimento de todas as igrejas nas semanas de colheita, Deus ainda nos abençoou com 528 batismos. A grave crise econômica na qual o Brasil mergulhou afetou profundamente o cotidiano do Rio de Janeiro nos últimos 4 anos. A crise moral e a corrupção geraram descredibilidade que afetou a sociedade como um todo. O desemprego, que segundo o IBGE cresceu 157% somente nos últimos 3 anos e chegou a uma taxa de 14,9% da população carioca, afetou consideravelmente os dízimos e as ofertas. Apesar disso, Deus tem abençoado sua igreja. Ao contrário do que se vê na sociedade, a transparência no gerenciamento das finanças eclesiásticas estabeleceu a base da confiança dos doadores. A quantidade de dízimo entregue cresceu 21,1% e as ofertas 20,04%, se comparado ao quadriênio anterior. A implantação do sistema informatizado da tesouraria, que facilita o trabalho dos nossos tesoureiros, foi concluída em todas as 158 congregações da associação. Treinamentos e capacitações com líderes da tesouraria ofereceram ferramentas que viabilizaram o trabalho. A realização de auditorias das igrejas elevou a credibilidade para com os doadores. Assim, a transparência pôde ser melhor mensurada. Conforme os balanços apresentados, vemos a elevação patrimonial e financeira da Associação Rio de Janeiro. O capital operativo em 101% e uma liquidez imediata de 1,08 são indicadores que nos põem em uma posição confortável segundo normas adotadas nas instituições adventistas. Apesar das adversidades já apresentadas, a expansão patrimonial tornou-se uma forte marca nos últimos 4 anos. Os resultados foram materializados em igrejas construídas, reformadas e ampliações nas instituições educacionais. Nesse quadriênio, foi implantada a assessoria de imprensa, que ajudou a aproximar a igreja dos veículos de mídia. O centro de mídia foi equipado para aprimorar a produção e o setor consolidou a presença da igreja nas redes sociais. Uma associação com um grupo tão heterogêneo, é necessário diferentes abordagens. Nos últimos 4 anos, investimos em projetos e igrejas contextualizadas em todo o território. Na Zona Sul foi inaugurado o Centro de Influência de Copacabana. Já na Zona Norte, criamos o projeto Dark de Matos, em Higienópolis, e o Centro de Influência de Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Na região serrana, a Home Church de Petrópolis já é um projeto consolidado. Foram realizados treinamentos com as secretarias de igrejas, fornecendo informações e materiais que capacitaram os secretários. Isso trouxe suporte técnico para procedimentos de notificação e remoção sob a orientação do Manual da Igreja. Dentro do planejamento da secretaria, no quadriênio, nós contamos com várias ações voltadas para o resgate de membros que se afastaram da comunhão eclesiástica. Foram ações com o objetivo de identificar, encontrar e reconectar membros ausentes, providenciando atendimento pastoral por intermédio dos líderes da igreja local. Essa terra, que há 122 anos atrás recebeu os primeiros missionários, hoje vive o seu maior desafio: levar a mensagem para uma sociedade com extremas desigualdades sociais e econômicas. Para eles, nós somos a caneta e o papel que continuará escrevendo a principal página dessa história de esperança.